Existe um segredo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para descobrir, e quando descobrem, já é tarde demais. Eu vou te contar uma história que aconteceu há menos de 2 anos numa pequena cidade do interior, sobre um homem que recebeu um aviso. Um aviso que mudou não apenas a vida dele, mas de todos ao seu redor. E enquanto você ouve essa história, eu quero que você preste atenção nos sinais, porque o que Deus revelou para ele pode ser exatamente o que ele está tentando revelar para você agora. Não saia desse vídeo, não pule nenhuma parte, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser a resposta que você tem implorado nas suas orações silenciosas da madrugada. O relógio está correndo e Deus está falando. A pergunta é: você está pronto para ouvir? Seu nome era Miguel, 52 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas de tanto trabalho e olhos que tinham perdido o brilho há muito tempo. Miguel era daqueles homens práticos que acreditam apenas no que podem tocar, no que podem ver, no que podem provar. Ele ia à igreja aos domingos porque a esposa insistia, mas Deus, para ele, era uma ideia distante, uma crença que não mudava nada de concreto na vida. Miguel tinha construído tudo sozinho. A casa, o pequeno negócio de marcenaria, a reputação na cidade. Ele era respeitado, conhecido como homem de palavra, mas havia um vazio dentro dele que nenhuma conquista conseguia preencher. Era como se ele estivesse vivendo no piloto, automático. Acordar, trabalhar, comer, dormir, repetir. A vida tinha se tornado uma rotina sem gosto, sem cor, sem sentido. E então, numa quinta-feira comum de agosto, aconteceu algo que Miguel jamais conseguiu explicar. Ele estava na marcenaria, sozinho, lixando uma porta de madeira de lei. A poeira dourada flutuava no ar, iluminada pelos raios de sol que entravam pela janela. O rádio tocava baixinho, tudo absolutamente normal. Até que Miguel sentiu algo estranho, uma presença, como se alguém tivesse entrado na oficina sem fazer barulho. Ele olhou ao redor. Não havia ninguém. A porta estava fechada. Mas a sensação continuava ali, forte, quase palpável. E então, ele ouviu. Não era uma voz audível, como a que você está ouvindo agora. Era algo mais profundo, uma voz que vinha de dentro, mas que ao mesmo tempo não era dele. E a voz disse apenas 3 palavras. Está quase acabando. Miguel largou a lixa. O coração disparou. Ele olhou para todos os lados, procurando alguém, qualquer coisa, que explicasse aquilo. Mas não havia nada, apenas o silêncio pesado e aquela frase ecoando dentro da cabeça dele. Está quase acabando. O que estava acabando? A vida? O tempo? Uma oportunidade? Miguel tentou ignorar, mas não conseguia. A frase grudou nele como uma sombra. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, sentindo um aperto no peito que não sabia de onde vinha. E foi aí que tudo começou a mudar. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenas coisas, coisas que a maioria das pessoas ignoraria. Mas Miguel não conseguia ignorar. Era como se cada detalhe tivesse um significado oculto, uma mensagem cifrada que só ele precisava decodificar. No sábado, ele foi ao mercado comprar material para a oficina. Enquanto esperava na fila do caixa, ouviu uma conversa atrás dele. 2 mulheres conversavam. Uma delas disse: "Eu sempre achei que tinha tempo. Até que um dia eu acordei e percebi que o tempo tinha acabado." Miguel congelou. Virou-se devagar, mas as mulheres já estavam saindo pela porta. Ele nunca tinha visto aquelas mulheres antes na vida. No domingo, na igreja, o pastor pregou sobre Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Miguel sentiu um arrepio subir pela espinha. Era como se aquela mensagem tivesse sido escrita especialmente para ele. Ele olhou ao redor, esperando que alguém mais sentisse aquilo,
mas todos pareciam alheios, distraídos, olhando para o celular. Na segunda-feira, ele abriu a Bíblia pela primeira vez em anos. Não sabia por quê. Apenas sentiu uma urgência, quase uma compulsão. A Bíblia caiu aberta em Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Enquanto se pode achar, enquanto está perto. As palavras pareciam pulsar na página. Miguel fechou o livro com força, como se quisesse calar aquela voz invisível que estava gritando dentro dele. Mas era tarde demais. Algo tinha sido despertado, uma inquietação, uma fome que ele não sabia que existia. Ele começou a perceber coisas que nunca tinha notado antes. O quanto ele tinha se distanciado da família, o quanto ele tinha negligenciado os sonhos que teve quando era jovem, o quanto ele tinha vivido apenas para sobreviver, sem nunca realmente viver. E a frase voltava, todas as noites, martelando na cabeça dele: está quase acabando. Miguel começou a ter medo. Não era medo de morrer, era medo de ter desperdiçado a vida. Medo de chegar ao fim e perceber que nunca tinha realmente começado. Medo de descobrir que Deus tinha um propósito para ele e ele tinha ignorado cada oportunidade. Foi quando ele decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Ele ajoelhou no chão, sozinho, no meio da madrugada e orou. Não uma oração decorada, não uma reza mecânica, mas uma oração desesperada, quebrantada, real. Deus, se o Senhor está tentando me dizer alguma coisa, eu estou aqui, eu estou escutando. Me mostra o que o Senhor quer de mim. Me mostra antes que seja tarde. E foi naquela noite que Deus começou a revelar. Sabe aquele momento em que você sente que o véu entre o visível e o invisível se rasga por um segundo? Foi o que aconteceu com Miguel. Ele teve um sonho naquela mesma noite. Não era um sonho comum. Era vívido, intenso, real demais para ser apenas um produto da mente. No sonho, ele estava numa estrada de terra, caminhando sozinho. O céu estava carregado, pesado, prestes a desabar. E ao longe, ele via uma luz dourada, quente e convidativa. Mas entre ele e a luz havia uma ponte, e a ponte estava quebrada. Parte dela tinha desabado. Miguel parou na beira, olhando para o abismo embaixo. Era profundo, escuro, e ele sabia que se caísse ali, não voltaria. Foi quando ouviu a voz de novo. Dessa vez, mais clara, mais presente. Você tem que pular. Miguel olhou para a distância entre onde ele estava e o outro lado da ponte. Era longe demais, impossível. Ele ia cair, ele ia morrer. Eu não consigo. Ele gritou no sonho. É longe demais. E a voz respondeu firme, mas cheia de amor. Você não precisa conseguir sozinho. Você só precisa dar o primeiro passo. Eu vou te segurar. Miguel acordou suando frio, o coração batendo descompassado. Olhou para o relógio. 3 da manhã. A casa estava em silêncio absoluto, mas dentro dele havia um tumulto. Porque ele sabia, no fundo, que aquele sonho não era apenas um sonho. Era uma mensagem, um aviso, uma revelação. Deus estava mostrando a ele que havia um abismo entre a vida que ele estava vivendo e a vida que ele deveria estar vivendo. E que ele precisava ter coragem de pular. Precisava ter fé de dar o passo, mesmo sem saber se o chão ia aparecer. Nos dias que se seguiram, Miguel começou a mudar. Não de forma radical, mas de forma profunda. Ele começou a ler a Bíblia todos os dias. Começou a orar de verdade. Começou a conversar com a esposa, a perguntar sobre os sonhos dela, sobre o que ela ainda queria viver. Começou a olhar para os filhos não como responsabilidades, mas como presentes. E quanto mais ele se abria, mais Deus revelava. Ele descobriu que o negócio dele estava à beira da falência. Não por falta de talento, mas por falta de propósito.
Ele estava fazendo tudo mecanicamente, sem amor, sem paixão. E Deus estava mostrando a ele que aquilo precisava mudar, que ele precisava redescobrir o porquê de fazer o que fazia. Miguel também descobriu algo sobre si mesmo que tinha enterrado há décadas. Ele sempre teve o sonho de ensinar, de passar conhecimento, de formar outros marceneiros. Mas ele tinha desistido desse sonho porque achava impraticável romantismo de jovem. E foi aí que Deus sussurrou de novo: está quase acabando o tempo de você viver pelos outros. Agora é a hora de você viver o que eu planejei para você. 3 meses depois daquela primeira revelação, Miguel recebeu uma notícia que mudou tudo. Ele foi ao médico fazer exames de rotina. Nada demais. Ou pelo menos era o que ele achava. Mas quando os resultados saíram, o médico o chamou para uma conversa reservada e, com um olhar sério, quase pesado, disse: Miguel, encontramos algo, um tumor. Não é maligno, mas precisa ser operado. E dependendo do resultado da biópsia, bem, vamos ter que agir rápido. O mundo de Miguel desabou naquele segundo. Ele saiu do consultório atordoado, sem conseguir processar direito o que tinha ouvido. Quando chegou em casa, sentou no sofá e ficou ali, parado, olhando para a parede. E então veio a clareza. Está quase acabando. Não era uma ameaça, não era uma punição, era um aviso. Deus estava dizendo: Miguel, o tempo que você acha que tem pode não ser tanto quanto você imagina. Para de adiar. Para de ter medo. Vive. Foi naquele momento que Miguel tomou a decisão mais importante da vida dele. Ele reuniu a família e contou sobre o tumor. Contou sobre os sonhos que tinha abandonado. Contou sobre o vazio que sentia e pediu perdão. Perdão por ter estado presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Perdão por ter colocado o trabalho na frente de tudo. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele anunciou que ia transformar a marcenaria, ia criar um projeto social, ia ensinar jovens carentes o ofício da marcenaria, ia usar o talento que Deus tinha dado a ele, não só para ganhar dinheiro, mas para mudar vidas. A família ficou em choque, mas também ficou emocionada, porque viram, pela primeira vez em anos, o brilho voltando para os olhos dele. Miguel passou pela cirurgia. Foi um sucesso. O tumor era benigno, mas algo nele tinha mudado para sempre. Ele não era mais o mesmo homem. Ele tinha morrido naquela mesa de cirurgia, e o homem que saiu de lá era novo, renascido, cheio de propósito. Deixa eu compartilhar com você algo que um dos maiores teólogos da história, C.S. Lewis, escreveu. A vida de cada homem é uma história escrita por Deus. E quando o último capítulo terminar, você vai olhar para trás e perceber que cada dor, cada perda, cada momento de desespero estava te levando para um destino que você nunca poderia ter imaginado sozinho. Agora, eu quero fazer uma pergunta direta para você que está assistindo isso. Você já sentiu que Deus está tentando te dizer alguma coisa, mas você está ocupado demais para ouvir? Você já ignorou aquele aperto no peito? Aquela sensação de que algo precisa mudar? Aquele sonho que você enterrou porque parecia impossível? Porque eu vou te dizer uma verdade que pode doer, mas que pode também te libertar. O tempo não espera. Deus está revelando agora, não amanhã, não quando você estiver pronto, agora. Se esse vídeo chegou até você, não foi coincidência, não foi algoritmo, foi providência divina. Deus usa tudo, até uma tela, até uma voz que você nunca viu, até uma história de um homem chamado Miguel. Se inscreva nesse canal, mas só se você tiver coragem de encarar o que Deus quer revelar para você. Porque aqui não é entretenimento gospel. Aqui é confronto espiritual. Aqui é transformação real. Ativa o sininho. Deixa um comentário dizendo: eu estou pronto.
Porque quando você declara isso, você abre uma porta no mundo espiritual. E Deus honra quem tem coragem de responder ao chamado. Agora vamos direto ao ponto. O que Deus está revelando sobre o seu futuro? Não sobre o futuro do Miguel, sobre o seu. Primeira revelação. Você está mais perto do seu propósito do que imagina. Sabe aquela sensação de que você nasceu para algo maior? Não é ilusão, não é ego. É Deus sussurrando identidade em você. Ele te criou com um propósito específico, único, insubstituível. E tudo o que você viveu até agora, as vitórias, as derrotas, as dores, as alegrias, foi preparação. Você não desperdiçou tempo. Você estava sendo moldado. Segunda revelação. O que você está adiando pode ser a peça que falta. Aquele sonho que você guarda no fundo do coração. Aquela conversa que você precisa ter. Aquele perdão que você precisa dar ou pedir. Aquela mudança que você sabe que precisa fazer, mas tem medo. É exatamente isso que Deus está pedindo que você enfrente agora, porque do outro lado desse medo está o milagre. Terceira revelação. Deus está removendo o que não te serve mais. Se você perdeu algo recentemente, um emprego, um relacionamento, uma oportunidade, não chore como se fosse o fim. Chore como quem está sendo liberto. Deus está tirando de você o que estava te prendendo, o que estava te impedindo de voar. E isso dói, porque a gente se apega até nas coisas que nos machucam. Mas Deus ama você demais para te deixar preso numa prisão dourada. Quarta revelação. Você tem menos tempo do que pensa. E eu não estou falando de morte, estou falando de vida. De viver de verdade. Quantos anos você ainda vai passar no piloto automático? Quantos anos você ainda vai desperdiçar com medo, com insegurança, com a opinião dos outros? Deus está dizendo, agora, não depois, agora. Quinta revelação, e essa é a mais importante. Deus nunca desistiu de você. Mesmo quando você desistiu de você mesmo, mesmo quando você achou que tinha estragado tudo. Mesmo quando você se afastou, quando duvidou, quando pecou, quando falhou, Deus nunca saiu de perto. Ele sempre esteve ali, esperando você voltar, esperando você ouvir, esperando você dizer sim. E hoje, agora, nesse exato momento, Ele está estendendo a mão para você. A pergunta é, você vai pegar? Hoje, 2 anos depois daquela revelação, Miguel não é mais o mesmo homem. A marcenaria virou um centro de formação profissional. Mais de 50 jovens já passaram por lá. Muitos deles hoje têm o próprio negócio. Alguns viraram filhos espirituais de Miguel. Ele não ensina apenas a trabalhar com madeira, ele ensina a viver com propósito. A família dele foi restaurada. O casamento que estava à beira do abismo, hoje é um testemunho vivo de redenção. Os filhos voltaram a ter intimidade com o pai. E Miguel descobriu algo que ele nunca imaginou. Ele descobriu alegria. Mas sabe qual é a parte mais incrível dessa história? Miguel conta que, vez ou outra, ele ainda ouve aquela voz. Mas agora ela não diz, está quase acabando. Ela diz algo diferente, bem-vindo ao começo. Porque quando você morre para si mesmo, quando você entrega tudo nas mãos de Deus, quando você para de lutar pelo controle e passa a caminhar em obediência, é aí que a vida de verdade começa. Então agora eu pergunto para você, você vai esperar um tumor, uma tragédia, uma perda irreparável para acordar? Ou você vai acordar agora? Deus está revelando, a voz está sussurrando, os sinais estão ao seu redor. A questão não é se Deus está falando, a questão é, você está ouvindo? Deixa teu amém nos comentários. Conta pra gente o que Deus tem revelado na tua vida. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque o testemunho de um pode ser a salvação de muitos. Se você chegou até aqui, você não é como a maioria.
A maioria desiste no meio, mas você ficou. E isso significa algo. Significa que você é escolhido. Significa que Deus tem planos grandes para você. Significa que o melhor ainda está por vir. Agora vai, levanta e vive. Deus te abençoe e lembra, o tempo é agora.